Olá, galera. Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com um bizu matador para quem quer fazer a prova da PM do Piauí, né? Afinal, você sabe, é uma banca gramatiqueira, o português vai ser o diferencial, você precisa ter esses bizus aqui importantíssimos, né? A gente selecionou uma questão da banca que eu considero importante e eu tenho a dica, o bizu. Afinal, você tem que sair daqui levando essa dica para a prova para acertar a questão. Vamos lá? Olha só, colocamos uma questão aqui para eu depois dar o bizu para você. Vamos lá, ó, essa questão é uma questão sintática. Essa banca é sintática, gente. É claro que ela é uma banca que tira o processo sintático dentro do texto, tá? Então, ela é meio universitária nesse sentido, de usar o contexto para tudo. Mas você tem que estudar a sintaxe sim, tem que ter esse bizu aqui, vem. Ó, fizeram-se os contratos, estabeleceram-se os salários. Os termos em destaque classificam-se respectivamente como. E ela objetivamente perguntou para você objeto direto, adjunto adnominal, objetos indiretos, agente da passiva, núcleos do sujeito, tá? A pessoa que está meio viciada e que não pegar esse bizu, ela pode vacilar. Uma pessoa que está estudando mesmo, ela vai dizer, peraí, Yara, quem faz alguma coisa, verbo transitivo direto, objeto direto. Vocês são meio viciados em objeto direto, né? A gente sabe disso, então cuidado. Antes de ir, vocês são assim, os doidos por objetos diretos, nunca vi. Para! Existe uma sequência de análise sintática, tá? É verbo, sujeito, verbo complemento, depois os adjuntos. Para de ficar procurando primeiro objeto direto, depois tu procura, tá? Bora pro bizu, para você não vacilar mais? Tá. A questão aqui era essa, ó. O bizu é verbo transitivo direto, sempre exige objeto direto. Não se discute isso. Não se discute isso, tá? Então, se eu disser, por exemplo, ele contratou, né, um motorista. Tá aqui, ó. Ele contratou um motorista, tá aqui. Né? Ele, o sujeito, contratou verbo transitivo direto, um motorista, objeto direto, né? Mas se você ficar aqui, você vai perder as questões. Você precisa evoluir, né? Existem mudanças de vozes, tá? Existe voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, e você precisa aprender a enxergar a partícula assim, ó. Objeto direto sempre exige, verbo transitivo direto sempre exige objeto direto? Sim. Menos quando acompanhado de partícula passivadora ser. Aí não tem objeto direto que sobreviva, pelo amor da vaca preta. Então, aqui você tem que entender o seguinte. Enquanto você tem verbo transitivo direto, você tem objeto direto, desde que você não tenha a partícula ser, tá? Porque se você tiver verbo transitivo direto mais partícula ser, nunca que você vai ter objeto direto. Você já passou para a voz passiva. Então, olha o bizu. Verbo transitivo direto sempre exige objeto direto. Menos quando acompanhado da partícula passivadora ser. Nesse caso, constrói-se a voz passiva e tem-se essa estrutura aqui. Então, por exemplo, se agora eu tivesse essa frase, ó. Contratou-se o motorista. Veja bem o equívoco que as pessoas têm, né? De dizer assim, Yara, quem contrata, contrata alguém. Verbo transitivo direto, objeto direto. Aí eu digo, mano, vamos enxergar a partícula C? Vamos enxergar a partícula C, porque ó, isso estaria certo se não houvesse partícula C, tá? E aí, ó, aí não tenho objeto direto, não, se eu tiver partícula C. Se eu tiver partícula C, isso que era objeto direto transformou-se em sujeito passivo. E sempre dá para provar, gente, vou colocar na sequência, sempre, ó. Contratou-se o motorista foi contratado. Contratou-se o motorista foi contratado. Então, pelo amor da vaca preta, enxergue partícula C, enxergue partícula C, enxergue partícula C, enxergue partícula C. E não chame de objeto direto que vem depois da partícula C, tá? Ainda na diquinha, olha só. O verbo é obrigado a concordar com um termo sem preposição, que nesse caso é o sujeito, ó. Se, por exemplo, fosse assim, ó. Contrata-se, bora colocar aqui, motoristas.
tá? Essa frase estaria errada, porque ó, quem contrata, contrata alguém, ó. Verbo transitivo direto, mais partícula ser, não tem objeto direto, tem na verdade um sujeito que é passivo. Tá? Sempre dá para transformar, eu posso dizer que motoristas, é o mesmo sujeito, ó. Eu posso dizer que motoristas são contratados. E aí é que tá, ó, a frase transformação, ela indica como é que tem que ficar a concordância, ó. Concorda com o sujeito, essa tem que concordar também. Então, o correto seria contratam-se motoristas, que equivale a motoristas são contratados. O verbo é obrigado a concordar, tá? E aí fica um recado, né? Se você tem, ó, verbo mais partícula ser, se ele tá no plural, ele já tá concordando com o sujeito, caça o sujeito, né? Mais dica dentro do bizu, olha só. Sempre dá para transformar para a voz passiva analítica, com o verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no particípio, que é aquele terminado em ado ou ido. Com o mesmo sujeito, mesma concordância e mesmo tempo, tá? Ó, se a gente disser isso aqui, ó. Aluga-se sala, ó. Aluga-se sala. Quem aluga, aluga alguma coisa. É verbo transitivo direto. Mais partícula ser, isso aqui é sujeito passivo, tá? Dá sempre pra gente transformar com o mesmo sujeito. Só que agora é com o verbo ser mais a do ido. Então, ó, aluga-se sala, mesma concordância, gente, singular. Vai ficar sala é alugada. Sala é alugada. É a mesma frase reescrita, ó, verbo ser, mais a do ou ido, mesmo sujeito passivo. Então, ó, aluga-se sala equivale a sala é alugada. O que é alugada? Sala. O que é alugada? Sala. Sala é o sujeito de um lado e do outro. Tudo bem? Levando isso em conta, a gente pode voltar para a questão, né? Voltamos. O que tem a ver essa dica com essa questão? Ele marcou contratos, mas você tinha que analisar o verbo, não é isso? Não tinha que analisar o verbo? Vamos lá. Fizeram, ó. Quem faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ah, Yara, então esse é objeto direto. Peraí. Você está enxergando partícula C? Você está enxergando partícula C? Se você está enxergando partícula C, isso não pode ser objeto direto, pelo bizu que eu acabei de te dar. Bizu matador. Verbo transitivo direto mais partícula C, isso aqui é sujeito passivo. E é o núcleo aqui, né? Mas a gente pode provar, gente. Sempre pode provar. Tá concordando com contratos, ó. Fizeram-se os contratos foram feitos. Pronto, ó. Deu para transformar. Fizeram-se os contratos foram feitos. É o núcleo do sujeito. Vou ver a outra lá, tá? Ó, o verbo é estabeleceram. Tá, gente. Quem estabelece algo, né? Estabelece morada, estabelece família, estabelece, né? É um verbo que exige complemento sem preposição. Ele é verbo transitivo direto. Ah, Yara, então esse é objeto direto. Tem certeza? Tem certeza? Verbo transitivo direto tem objeto direto, sim. Menos quando ele tem partícula C, né? Passando para a voz passiva. Por quê, gente? Porque, ó, isso aqui não existe na voz passiva. Não existe objeto direto. Verbo transitivo direto mais partícula C, o que se tem é sujeito passivo. E a gente sempre pode transformar para confirmar. Ó. Olha o verbo concordando. Estabeleceram-se os salários foram estabelecidos. Foram estabelecidos. Então, estabeleceram-se os salários foram estabelecidos. Então, gente, ó, os contratos e os salários funcionam como sujeito. Como ele só marcou contratos e salários, é o núcleo ali do sujeito. Se é o núcleo do sujeito, alternativa a letra E, tá? Então, atentem. Muito cuidado para você não chamá-lo de objeto direto. Não existe objeto direto se você tiver isso, ó.
Verbo transitivo direto mais partícula ser. Se você me disser que tem objeto direto na sequência, você errou a análise. Verbo transitivo direto mais partícula ser constrói a voz passiva. E aí não tem objeto direto na voz passiva. O que você vai ter é um sujeito passivo. A dica dessa questão era você enxergar o ser. A dica dessa questão é verbo, sujeito, né? E não dá para você marcar o verbo e não enxergar o ser. Toda vez que você tem verbo transitivo direto mais partícula ser, sujeito passivo e sempre dá para transformar. Fizeram-se os contratos foram feitos, né? Verbo transitivo direto mais partícula ser, sujeito passivo. Estabeleceram-se os salários foram estabelecidos. Ok? É importante, é extremamente importante. Por quê? Porque essa dica que a gente deu, ela envolve vários aspectos. 1, classificação do verbo e sua complementação. 2, o acréscimo de partícula ser e a mudança de voz e automaticamente a mudança de função. 3, reescrituras. Aluga-se sala, sala é alugada. Reescritura dizendo a mesma coisa. 4, concordância. Porque se com partícula ser o termo vira sujeito, o verbo é obrigado a concordar, tá? Então esse bizu é um bizu assim de bá, com um monte de bala, mano. Ele não acerta um só não, ele acerta um monte. Então, se fosse você, ao treinar, ficava ligado ali para enxergar a partícula ser, ok? Fica de olho nesse bizu, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E mais uma diquinha para vocês, ó. Quer passar no concurso da PM Piauí? Na loja do concurseiro nós temos um curso completo, é um curso pós-edital, já adaptadozinho, tá? Com videoaula de teoria e exercício, apostila em PDF, 3 simulados novos, a gente cria o simulado. Eu, por exemplo, faço a parte de português e eu coloco questões que seguem a linha da NUCEP, né? A gente pega questões da NUCEP para enxergar aquela linha de raciocínio e faz provas, né? Simulado como se fosse a prova dela, tá? 5 maratonas de exercício ao vivo. Nas maratonas de exercício, a gente vai mostrar para você questões da banca, como você tinha que resolver. É bom para simular também, né? E a semana de revisão final online, que é excelente, é um dos melhores materiais, porque na semana final a gente prepara um material voltado para a banca, com questões da banca, questões similares, questões que são importantes para você revisar e ficar naquela linha para chegar lá e acertar direitinho. Eu, se fosse você, comprava R$ 298, baratinho, um investimento, na verdade, muito barato para o resultado que você vai ter, né? Que é de alcançar o sonho, ok? Eu, se fosse você, comprava logo, tá? E garantia. Espero que tenham gostado do nosso bizu, tem mais bizu por aí. Fica de olho. Beijinho para você, tchau!